Sejam bem-vindos ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo, e você já ouviu falar do efeito Doppler? Pode ser difícil de imaginar, mas durante a maior parte da história, as pessoas dependiam de coisas como vento ou animais para viajar. Isso mudou, claro, a partir da Revolução Científica do século XVI, que levou posteriormente ao desenvolvimento de máquinas a vapor, e no século XIX permitiu a construção das primeiras locomotivas e barcos motorizados. O efeito Doppler pode ser percebido quando uma fonte de som está em movimento em relação ao ouvinte. Quando isso acontece, percebemos uma mudança na altura do som, ou seja, o som que começa mais agudo se torna mais grave quando a fonte passa pelo ouvinte. Isso se deve à diferença de velocidade entre os dois, que resulta em uma compressão das ondas sonoras à frente da fonte e um esticamento dessas ondas atrás dela. Veja! O som é uma onda que viaja pelo ar. Como toda onda, ele tem uma velocidade de propagação e uma frequência. A velocidade do som no ar é em média 340 metros por segundo. A frequência, por sua vez, se refere à quantidade de oscilações que esta onda sofre por segundo. Nossos ouvidos interpretam sons de baixa frequência como mais graves e de alta frequência como mais agudos. Quando uma fonte sonora, que neste exemplo é um trem, está parada, as ondas que ela produz se propagam para todas as direções de forma uniforme. Podemos visualizar isso usando círculos para representar as oscilações de uma onda sonora. Isso muda quando o nosso trem está em movimento. Na primeira oscilação, tudo parece normal, mas repare que no momento em que a segunda oscilação acontece, o trem já se moveu um pouco, e agora a propagação não é mais uniforme como quando ele estava parado. Continuando a emissão sonora, conseguimos identificar que à frente do trem surge uma região onde as ondas estão mais comprimidas, e atrás dele as ondas estão mais esticadas. Este comprimir e esticar das ondas representa uma mudança na frequência delas, de modo que, à frente do trem, formam-se ondas sonoras de maior frequência, e atrás formam-se ondas de menor frequência. Essa distorção nas ondas causada pelo movimento relativo entre a fonte sonora e o ouvinte é o efeito Doppler, e é o que produz o familiar som de um trem, ou qualquer coisa na verdade, passando em alta velocidade. O efeito Doppler é realmente muito curioso, e nós frequentemente nos deparamos com ele em nosso dia a dia, mas quase nunca paramos para pensar em como ele funciona. Quanto maior a diferença de velocidade entre a fonte sonora e o ouvinte, mais intenso é esse efeito. Por isso, se você ou eu sairmos andando enquanto falamos, provavelmente não haverá um efeito perceptível, enquanto o ronco do motor de uma moto, a sirene de uma viatura ou a buzina de um trem produzirão uma queda de tom característica, o inconfundível efeito Doppler. Edwin Powell Hubble foi um astrônomo americano que, em 1929, trabalhava no Observatório Mount Wilson, nos Estados Unidos. Ele estava estudando o registro espectral de galáxias distantes. Esse estudo, conduzido por Hubble, consistia em registrar as cores emitidas pelas galáxias ao observá-las através de um telescópio. Para isso, um prisma era usado para separar as cores capturadas pelo telescópio em um espectro, da mesma forma que Newton havia feito com a luz do Sol séculos antes. Esse espectro, então, era registrado em filmes fotográficos para que pudesse ser estudado depois. Para conseguir um bom resultado, era necessário manter o telescópio Hooker, que era o maior telescópio do mundo na época, apontado para o mesmo ponto no céu durante a noite toda, e torcer para que não houvesse mau tempo, vibrações ou turbulência na atmosfera que interferissem nas imagens. Isso porque, apesar de serem feitas de bilhões de gigantescas estrelas, as galáxias estão muito distantes da Terra, e a luz delas que chega até aqui é muito fraca. As medições de Hubble revelaram algo muito curioso. Ele percebeu que quanto mais distante estivesse uma galáxia, mais deslocado para o vermelho era seu espectro. A luz, assim como o som, também é uma onda, e assim como toda onda, ela tem frequência.
Da mesma forma que percebemos diferentes frequências do som como diferentes alturas, variando do grave ao agudo, percebemos diferentes frequências da luz como diferentes cores. Essas cores, chamadas de espectro visível, variam do vermelho ao violeta, de modo que a cor vermelha corresponde à luz de mais baixa frequência e a cor violeta corresponde à luz de mais alta frequência. E as semelhanças entre a luz e o som não param por aí. Acontece que a luz também está sujeita ao efeito Doppler. Diferenças de velocidade entre uma fonte de luz e um observador resultam em um desvio na frequência captada por esse observador, e isso se manifesta em uma distorção na cor observada. O som é uma onda mecânica, o que significa que precisa de matéria para se propagar, e essa matéria é o ar no qual estamos mergulhados. As ondas sonoras são vibrações que viajam pelo ar. Já a luz é uma onda eletromagnética e não precisa de matéria para se deslocar, podendo percorrer enormes distâncias no vácuo do espaço. Além disso, existe uma diferença crucial entre esses dois tipos de ondas, que nos permite perceber o efeito Doppler no som, mas geralmente não na luz. O fato da luz viajar cerca de 1 milhão de vezes mais rápido que o som. A velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo, é muito maior que a velocidade do som. Sendo assim, a diferença de velocidade entre a fonte e o observador deve também ser maior para que o efeito Doppler seja percebido na luz do que no som. Por isso, no nosso dia a dia não notamos as distorções cromáticas causadas pelo efeito Doppler na luz, já que raramente lidamos com objetos que viajam a milhões de quilômetros por hora. Os espectros obtidos por Hubble indicavam um desvio na cor da luz das galáxias para o vermelho, fenômeno conhecido como redshift. Isso significa que a luz que atingiu seu telescópio estava sendo esticada pelo efeito Doppler, como resultado de um movimento das galáxias na direção contrária à Terra. As galáxias estavam se afastando de nós. E isso acontecia em todas as direções, não importando para onde Hubble apontava seu telescópio. A Terra parecia estar no centro de um universo em expansão. Mas a Terra não está no centro do universo. Isso não passa de uma ilusão causada pela expansão contínua de tudo à nossa volta. Em um universo em expansão, qualquer ponto de observação parece ser o centro, uma vez que essa expansão é uniforme e constante em todas as direções. Podemos visualizar isso comparando dois casos. Quando observamos a expansão de fora, vemos todos os pontos se movimentarem de sua posição inicial para a posição final. Mas, se observarmos a mesma expansão fixando um único ponto, este ponto parece estar no centro do movimento. 2 anos antes das observações de Hubble revelarem que nosso universo se encontra em expansão, um padre católico e astrônomo belga chamado Georges Lemaitre teorizou sobre o que ele chamou de átomo primordial. A ideia dele era que tudo que hoje constitui o universo como conhecemos, um dia esteve comprimido em um único ponto, e que em algum momento o universo teve seu início a partir de uma grande explosão que resultou na expansão do espaço e tudo que há nele. Hoje, uma versão mais refinada dessa ideia, e embasada em evidências físicas, é o melhor que temos para descrever a origem do universo, e as observações de Hubble foram cruciais para dar força a esse conceito, que chamamos de Big Bang. Um universo dinâmico, em expansão, é algo muito diferente do que os cientistas clássicos imaginavam para a nossa realidade. Durante muito tempo, pensava-se que as condições do universo em que vivemos eram estáticas, ou seja, ele não estaria nem se expandindo e nem se contraindo. Ele estaria em um equilíbrio que o permitiria permanecer constante e absoluto. Pensava-se que, em grande escala, o universo era imutável. A teoria do Big Bang trouxe diversas discussões acerca de nossa realidade, e de repente, perguntas que nunca antes tinham sido feitas começaram a surgir. Se o universo teve um início, ele vai ter um fim? Desde quando acontece a expansão e até onde o nosso universo vai se expandir? Qual é o papel da gravidade nisso tudo? A gravidade é uma força de atração. Por conta dela, objetos que possuem massa se atraem mutuamente. E ela é uma força universal, ou seja, se estende por todo o universo. Será então que a gravidade de alguma forma desacelera a expansão do universo? Essa é uma pergunta bastante lógica, afinal eu, você, os planetas, as estrelas e as galáxias que formam o nosso universo estamos todos sendo constantemente atraídos um pelos outros.
A questão-chave aqui é: será que a gravidade exerce uma atração sobre os corpos do universo grande o suficiente para se sobrepor a essa tendência de expansão? Durante 7 décadas, esse foi o consenso científico. A gravidade eventualmente iria se sobrepor à expansão do universo, fazendo com que tudo começasse a se contrair. E essa contração seria acelerada, ou seja, ela iria ficando mais rápida ao decorrer do tempo, até resultar no grande colapso de tudo que existe. Uma colisão inimaginavelmente gigantesca de tudo que é contido no nosso universo. Um Big Crunch. Até mesmo um novo Big Bang poderia surgir desse colapso, e talvez o nosso universo já tivesse passado por ciclos de Big Bangs e Big Crunches inúmeras vezes. Mas em 1998 esse consenso foi abalado. A partir de observações de supernovas distantes, justamente o contrário foi concluído. O universo está se expandindo cada vez mais rápido. Em 2011, Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess foram laureados com o Prêmio Nobel de Física pela descoberta da expansão acelerada do universo. O universo está expandindo, e ao que tudo indica, ele não vai parar tão cedo. Mas qual é o destino de um universo que expande sem parar? Muita gente tem pensado nessa pergunta nas últimas décadas, e a resposta que parece se encaixar melhor com os conhecimentos que temos hoje acerca das leis da natureza é o que chamamos de morte térmica do universo. O conceito de morte térmica do universo deriva de um fenômeno muito bem observado e estudado, a segunda lei da termodinâmica. Essa lei afirma que em um sistema fechado, como o nosso universo parece ser, a entropia é sempre crescente com o tempo. Entropia é uma grandeza física que trata dos graus de liberdade de um sistema, e ela pode ser vista como o grau de desordem desse sistema. Imagine que você quer ouvir música, mas sem incomodar ninguém ao seu redor. Nesse caso, é melhor usar um fone de ouvido. Nesse estado inicial, o fone está enrolado de forma organizada. Podemos ver onde o fio começa e termina com clareza, e não existem nós que atrapalhem a gente de desenrolar o fone. Agora, imagine que este fone ficou no seu bolso por algumas horas. Quando você for usar ele novamente, ele provavelmente estará assim, completamente desorganizado e cheio de nós que darão trabalho para desfazer. O fone que ficou no seu bolso tem mais entropia que o fone que estava enrolado direitinho. Se quisermos reverter o fone para um estado de menor desordem ou menor entropia, precisaremos gastar energia para isso. Um processo que a princípio parece estar aumentando o ordenamento das coisas, na verdade sempre acarreta em um aumento na desordem ou entropia, assim diz a segunda lei da termodinâmica. Um pedaço de ferro compacto e com seus átomos bem organizados necessita de processos físicos e químicos para ser extraído na natureza, que envolvem o uso de reagentes, a queima de combustíveis e a retirada de material do solo. Todos esses processos levam inevitavelmente a um aumento da desordem na Terra e no universo maior que o ordenamento causado nos átomos de ferro para gerar o material necessário. Não tem como escapar da segunda lei. A entropia vai aumentar, não importa o que se faça a respeito disso. Mas o que isso tem a ver com a morte do universo? Pense em um processo, qualquer processo, de uma pedra caindo a carboidratos sendo digeridos pelas células do nosso corpo. De uma estrela nascendo a um palito de fósforo sendo riscado. Todos esses processos dependem de uma coisa para acontecer, um gradiente de energia. Em outras palavras, a energia em uma região ou um corpo deve ser maior que em outra. Este desequilíbrio leva a um colapso. A pedra cai em direção ao chão. Os compostos químicos reagem para formar outros compostos. E deste colapso tem-se o aumento da entropia do universo. A diferença de energia entre um corpo quente e um mais frio permite que haja troca térmica. A diferença de energia entre um composto químico e outro permite que reações químicas ocorram. Sem este gradiente, essas coisas simplesmente não acontecem. E é este ponto que o aumento descontrolado da entropia vai nos levar. A expansão desenfreada do universo fará com que toda a matéria se disperse. Ao mesmo tempo, as estrelas consumirão os elementos necessários para sua formação, levando ao fim de sua existência. O universo se tornará escuro para sempre. Então, será apenas uma questão de tempo para que tudo colapse em um equilíbrio fúnebre, o equilíbrio térmico de tudo que existe. A partir desse ponto, a entropia assumirá seu valor máximo,
e, consequentemente, não existirão mais gradientes de energia. Assim, o universo e tudo contido nele estará condenado a se manter imutável pela eternidade, sem que nada jamais possa acontecer novamente. O colapso final não será violento e dinâmico como o Big Bang, que deu início a tudo, mas será lento, frio e pacífico. Com a energia igualmente distribuída pelo espaço e a entropia no máximo, o universo continuará a existir, mas deixará de ser. E a isso damos o nome de morte térmica do universo.